Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor, mas quero antes convidar os pequenos para passarem para o tempo deles. As crianças até 11 anos podem passar para o tempo de escolinha, onde também ouvirão do Evangelho. Nosso irmão Evandro já deu as boas-vindas aos visitantes e gostaria de inteirar que para nós é um motivo de muita alegria poder receber cada um de vocês pela primeira, segunda, terceira vez, que realmente vocês possam se sentir em casa, se sentir acolhidos por essa comunidade de fé, amém? Antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu quero fazer uma indicação de um livro que se encontra na nossa biblioteca, disponível para os irmãos que quiserem ler, pegar emprestado. O livro chama-se Quem Sou Eu?, de Jerry Bridges, onde ele fala da nossa identidade em Cristo. É um livro pequeno, mas o conteúdo é riquíssimo. Então, se você tem interesse em lê-lo, pode falar comigo no final do culto, e levá-lo para a sua casa. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Já quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Nós faremos a exposição dos versículos 4 até o versículo de número 16. Mas antes de fazermos a leitura desse texto, eu quero apenas introduzir um pouco o assunto entre solidão e comunhão, descobrindo o poder da companhia na caminhada cristã. Nessa semana, pensando e meditando no texto da nossa exposição bíblica de hoje, eu fui em busca de algumas informações a respeito desse assunto, chamado solidão. Eu conheci a história de um estilista chamado Oliver Rousteing, não sei se é assim que se pronuncia. Mas esse homem, ele se tornou um sucesso. Ele conquistou fama, riqueza, tudo aquilo que um dia pensamos que se tivermos, então seremos realmente felizes. Acontece que no documentário mostrando a sua carreira e a sua vida privada, revela que depois de um dia cheio de glamour e badalação, ele se vê sempre sozinho em casa, até mesmo sem companhia para o jantar. Eu sei que essa não é apenas uma realidade que atinge esse homem. No ano passado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou que a solidão é uma ameaça urgente à saúde global, ao ponto de chamarem de a epidemia da solidão. A verdade é que nós não estamos distantes dessa realidade. Apesar de vivermos cercados de tanta gente, com tantos meios para nos conectarmos às pessoas, ainda assim, somos uma das gerações mais solitárias que já existiram. Eu pergunto a você, será que essa é a sua realidade? Será que existe uma saída para essa condição? É disso que trata o texto de Eclesiastes, que meditaremos nessa noite. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos fazer a leitura? Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 4 até o versículo 16. Assim está escrito: Então observei que todo o esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura,
Porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. E é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinha? A pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Amém? Vou tomar uma aguinha. Após um mês, nós estamos retornando à série chamada A Vida Debaixo do Sol, exposições em Eclesiastes. E essa é a 8ª mensagem da série. E fazendo uma leitura rápida por Eclesiastes, muitos concluem que esse livro é um livro desanimador. Eu não sei se você já leu o livro de Eclesiastes. Inclusive, esse é um livro que foi até apelidado como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Será? Pois afinal, constantemente nós vamos ver declarações de que tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. E numa primeira leitura parece que Salomão está nos jogando um balde de água fria. Parece que nada faz sentido. Mas será isso mesmo? Como vimos no início da série, nós precisamos entender qual é o significado daquilo que Salomão está dizendo. Pois a palavra que Salomão utiliza 38 vezes em Eclesiastes é uma palavra-chave para o entendimento deste livro. Qual é a palavra? Talvez na sua Bíblia esteja vaidade, inutilidade. Tudo é correr atrás do vento. Em outras vai estar ilusão. O que isso significa? Será mesmo que nada faz sentido? Será que tudo mesmo é vaidade? O que Salomão estava querendo dizer ao citar 38 vezes em 12 capítulos essa palavra? A palavra, no original, no hebraico, é a palavra rebel, que significa, que vem na verdade do nome Abel. Vocês lembram de Abel? Filho de Adão, que foi repentinamente morto por seu irmão Caim. E desde então o seu nome passou a significar sopro, fumaça, vapor. Então, quando Salomão utiliza essa palavra, ele está mostrando que tudo na vida é frágil. Ele está mostrando que tudo na vida é passageiro. Tudo é vazio de significado permanente. Ele não está dizendo que tudo é ruim ou pecado. Ele está simplesmente nos mostrando a brevidade da vida. Que tudo se dissolve como fumaça. E no fim, cada um de nós é Abel, um sopro. Essa é a realidade. Salomão faz questão de mostrar que mesmo as melhores coisas da vida não duram. E por mais que nós não gostemos, essa é a realidade que todos nós precisamos enfrentar na vida. De que tudo um dia se vai.
Sabendo disso, qual é o sentido da vida? Lembrando que Salomão escreve esse livro já no fim da sua vida, já idoso. E, portanto, ele passa a examinar tudo o que ele fez para encontrar a verdadeira felicidade. Se você fizer uma leitura como tema de casa desse livro, você verá que ele dedica praticamente 3 capítulos, considerando as diversas possibilidades de encontrar satisfação, contentamento nas coisas deste mundo. E o sábio, ele fala que ele procura por essa felicidade, pelo pleno contentamento, nos prazeres, na diversão, no bom vinho, no trabalho, na fama, nas mulheres. E ele observa que, por mais boas que sejam as coisas, elas não podem nos realizar completamente. Elas não podem nos preencher para sempre. No capítulo 3, após observar o tempo e a maneira como Deus estabeleceu épocas para cada situação da vida, e que Deus é o Senhor do tempo, ele passa a considerar outras questões que ocorrem neste mundo pós-queda, neste mundo manchado pelo pecado. Lembrem que ele está falando da vida debaixo do sol, da nossa realidade. Ele passa a se deparar com alguns dilemas que eu e você enfrentamos. Ele se depara com as maldades deste mundo, ele se depara com as injustiças, ele se depara com opressão e inveja. Ele simplesmente observou como é a vida debaixo do sol. Não é assim? E agora, no capítulo 4, ele vai falar de um dos problemas que mais afligem o ser humano neste mundo caído, que é a solidão. Ele vai nos mostrar cenas de um mundo solitário. E eu gostaria de ver com vocês essas cenas. E isso vai nos servir de aprendizado sobre como devemos viver em um mundo caído, cada vez mais solitário. Você está com a sua Bíblia aberta? A primeira cena que nós vemos nesse texto, nós encontramos dos versículos 4 até o versículo 6, onde vemos que o mundo está cada vez mais solitário, pois o que move a maioria das pessoas é a inveja. Observe o texto comigo, vamos fazer a leitura novamente. Então observei que todo o esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Lembrando, Salomão vem considerando a vida debaixo do sol. E aqui nesses versículos ele retrata pessoas trabalhando freneticamente. E ele observa que a motivação dessas pessoas, ao fazerem o que fazem, é simplesmente por inveja. É essa a motivação que milhares de pessoas têm. É essa motivação que faz milhares de pessoas acordar de manhã cedo, porque invejam o que não têm. Elas acreditam que irão encontrar a alegria que desejam quando obterem aquilo que não têm. Acham que assim chegará o contentamento. Mas se a motivação principal do nosso trabalho for a inveja que temos uns dos outros, essa busca jamais terá fim. Como diz Salomão, é como correr atrás do vento. Não é assim? Depois de falar dessa corrida maluca motivada pela inveja, Salomão parte para um outro extremo. Ele está fazendo aqui alguns contrastes. Primeiro é alguém que a sua motivação está por inveja daquilo que o outro tem. Mas agora, ele parte para esse outro extremo, no versículo 5, em que ele diz: há também o tolo, que simplesmente prefere cruzar os braços para a sua própria ruína.
Ele prefere se afundar na sua própria solidão e destruição. A pergunta que eu lhe faço essa noite, por mais que isso lhe choque, é: de que lado dessa equação você se encontra? Do lado dos que correm freneticamente atrás do sucesso? Ou dos que desistem antes mesmo do início da corrida? Será que existe um caminho alternativo? Melhor do que viver uma corrida frenética atrás do sucesso, ou então desistir antes mesmo da corrida. O sábio de Eclesiastes vai apresentar um caminho alternativo, o caminho que eu e você devemos seguir. É o que ele diz no versículo 6. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade, que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. O sábio está exaltando aqui aquele que aprende o contentamento. Contudo, falar de contentamento é algo meio que politicamente incorreto. Afinal, nós vivemos em uma sociedade que fomenta a competição desenfreada e também a insatisfação e o descontentamento pelo que somos, pelo que temos, pelo que fazemos. Sermos contentes não significa que você deva parar de sonhar, de planejar, de investir. Não é isso. Mas o que Salomão está nos mostrando é: não faça disso o seu Deus, não faça disso o seu tudo na vida. Aprenda a aproveitar e viver o momento em que você está. Na cidade, na condição financeira, na família, na igreja que Deus em sua providência o colocou neste momento. Isso é possível no momento em que encontramos a nossa satisfação e contentamento, primeiro, em nosso Criador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que, mesmo sendo o soberano Deus, tornou-se o servo sofredor, para nos redimir e nos resgatar na cruz do Calvário, da nossa busca insana e pecaminosa por sucesso, por status e sentido longe dele. Ou seja, é somente o contentamento no Senhor Jesus Cristo que pode nos curar tanto da inveja, como também da apatia. Esse é o caminho alternativo. É o Evangelho que nos ensina a vivermos contentes em um mundo descontente. Se você não sabe o que é contentamento, olhe para Jesus. Pense nele. E como ele fez e faz isso de maneira perfeita. Pois ter o contentamento no plano do Pai é algo que descreve o nosso Senhor. Vejamos que ele nunca ficou à toa esperando a vida acontecer. E tampouco trabalhou de maneira desesperada, como se não houvesse amanhã. Ele simplesmente descansava no cuidado do Pai. Isso é contentamento. Faça o mesmo. Descanse no cuidado do Pai. Ninguém melhor do que Ele para cuidar o seu dia, o dia de amanhã. Amém? Isso é contentamento. Essa primeira cena que temos no texto, de que muitos são motivados pela inveja ou então pela apatia. A primeira aplicação que temos aqui é que nós, discípulos de Jesus, andamos por um caminho alternativo. O caminho do contentamento em Deus. Você lembra do apóstolo Paulo? Você sabia que ele escreve Filipenses da prisão, quase sendo sentenciado à morte. E nessa carta, o tema principal, ele fala sobre o quê? Alegria. Sabe por quê? Contentamento não diz respeito aos lugares ou à situação em que estamos. E ele diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.
é algo que você e eu podemos aprender. E ele diz: pois eu posso tudo naquele que me fortalece. O que espanta é que mesmo estando preso, aguardando o julgamento, que poderia custar a sua vida, o apóstolo Paulo fala de alegria. Você também pode falar de alegria nos momentos mais difíceis da sua vida? Sabe o que Paulo está dizendo? Não importa a situação, em Cristo, eu tenho tudo o que eu necessito, em toda e qualquer situação da vida. Você pode se alegrar com isso? Cristo, de fato, é tudo para você? Se Ele é tudo para você, então pode ficar tranquilo, que quer seja em momentos bons e ruins, você poderá ter o contentamento total nele. Segunda cena que nós vemos aqui nesse texto, nós vemos dos versículos 7 até o versículo 12, onde o mundo está cada vez mais solitário, pois as pessoas têm sido movidas pelo individualismo. Acompanhe comigo o texto. Versículo 7, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem eu trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido. E é tudo angustiante. Aí vem Salomão, fazendo um contraste, diz: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Nesses versículos, o sábio Salomão nos apresenta um homem que é movido por ambição e avareza, consumido pelo desejo insaciável de enriquecer, a ponto de não ter com quem compartilhar toda a sua riqueza. Salomão olha para essa realidade e diz que isso não faz sentido. E mais, ele diz: isso é angustiante. Isso é solidão. Ele está mostrando que esse homem lutou tanto para obter a riqueza, lutou tanto para acumular riquezas, mas ele esqueceu que a maior riqueza era quem poderia estar ao seu lado. Ele descobriu que até mesmo o dinheiro não poderia o livrar da solidão. A quem você tem priorizado? Você tem priorizado o que de fato importa? Ou assim como esse homem, você tem lutado apenas pelo sucesso e pela riqueza? Talvez no meio do caminho você tenha deixado pessoas que tanto importam e valem de lado. Seria essa a sua realidade? A realidade da queda, do pecado neste mundo, é que os relacionamentos foram quebrados, pessoas foram feridas, muitas foram abandonadas no meio do caminho, e outras buscaram viver de forma isolada. Mas não é para ser dessa maneira. Deus criou os seres humanos para companhia, para vida em comunidade. Deus nos fez seres sociais. Lembre-se que desde o início, antes mesmo do pecado, Deus disse que não era bom com que o homem vivesse só. E com o passar do tempo nós vimos que Deus deu diversas leis a Israel, exigindo cuidado com o próximo.
Olhando para Jesus, vemos que ele reiterou que nós não devemos ser solitários, mesmo sendo Deus, mesmo sendo completo. Ele reuniu discípulos ao seu redor e depois os enviou de 2 em 2 para o anúncio das boas novas do Evangelho. O que o sábio de Eclesiastes está fazendo aqui é nos convidando à reflexão. Ele está nos mostrando, fazendo um contraste. Essa é a vida solitária e essa é a vida em comunidade. Depois de mostrar essa busca incansável desse homem, ele fala como deve ser. É melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Salomão apresenta um princípio simples, mas profundo. Ele está dizendo que a união é mais vantajosa do que o isolamento. Ele argumenta que quando 2 pessoas trabalham juntas, não apenas aumentam a sua eficiência e produtividade, mas também colhem uma recompensa maior pelo esforço conjunto. O ensino desse versículo é que essa verdade abrange todas as áreas da vida: física, emocional, espiritual, social. É como se o autor estivesse nos lembrando de que a jornada da vida é mais gratificante quando compartilhada com os outros. Essa é a verdade. Como estamos vendo, no contexto de Eclesiastes, frequentemente o autor nos mostra como as coisas são passageiras, como a fumaça, como o vapor. Mas esse versículo destaca a importância dos relacionamentos significativos, como um antídoto para o vazio existencial, como um antídoto para a solidão. Enquanto o autor observa a futilidade de muitas das buscas humanas, ele reconhece que a companhia e a comunhão com os outros são aspectos preciosos da vida, que trazem sentido, trazem valor. É a vida em comunidade. Você não foi criado para viver solitário. O texto segue. E o sábio segue nos mostrando a importância dos relacionamentos, da comunhão. Ele diz no versículo 10: se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Lembrando, Salomão está pensando aqui na difícil tarefa de viajar pelo Oriente Médio, naquela época. Os viajantes, eles encontravam muitos perigos, principalmente à noite. As ruas não eram iluminadas como nós temos hoje. Havia barrancos, buracos, e eles muitas vezes caíam nesses buracos. Haviam outros perigos como animais, haviam perigos de ladrões. E se o viajante fosse solitário, certamente ele estaria mais vulnerável aos perigos da caminhada. É por isso que ele escreve: é melhor serem 2 do que 1. É claro que as situações mudam e viajar à noite já não é mais tão perigoso assim. Mas o que aprendemos, o que podemos aprender aqui, é que há muitas formas que animamos e protegemos uns aos outros, quando desanimamos ou quando parecemos estar no fundo do poço. Sabe o que é isso? A vida nos derruba muitas vezes. É dificuldades financeiras, acusações no trabalho, problemas, dificuldade com os filhos, doenças. Mas tudo isso se torna mais fácil de lidar com ajuda.
quando temos com quem contar. Não é assim? Além disso, diz Salomão no versículo 11, da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Aqui Salomão traz a imagem de duas pessoas dormindo juntas e se aquecendo. Ele ilustra vividamente o conceito de que é mais fácil enfrentar os desafios da vida quando nós não estamos sozinhos. Lembrando, o cenário aqui é o Oriente Médio. Não havia saco de dormir, não havia cobertor. A única coisa que eles tinham disponíveis era a capa. Então, as pessoas compartilhavam a capa e dormiam próximas para se aquecerem. Mas como escreve o pastor Emílio Garófalo, há também um outro aspecto aqui. Qual é? Ele diz: há gente amada, há aqueles que nos aquecem o coração, há aqueles que se comprometem conosco para as noites mais escuras da alma. Você tem alguém que pode contar? Você tem essa pessoa amada que aquece o coração, que se compromete com você nos momentos mais difíceis da vida? Sozinho isso não é possível, pois a vida solitária nos torna suscetíveis aos perigos dessa vida. É o que vemos no versículo 12. Salomão diz: sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Eu sei que esse versículo é muito utilizado em casamentos, para se referir sobre as três dobras ou os 3 fios, como sendo o marido, a esposa e Deus, não é mesmo? É claro que todo casamento, que toda pessoa precisa da ajuda divina, mas não é bem isso que Salomão tem em mente, escrevendo aqui. O que ele está observando é que quando 2 pessoas ou mais se unem, a sua força individual é multiplicada. Se um dos dois enfrenta um adversário, o outro está lá para apoiá-lo e fortalecê-lo. Isso se dá no casamento, isso ocorre no trabalho, na igreja, em qualquer esfera da vida. Talvez você que chegou aqui nessa noite, acredite que anda melhor sozinho. Talvez seja esse o seu pensamento. Melhor viver só do que mal acompanhado, não é esse o ditado popular que tem por aí? Talvez seja essa a sua perspectiva em relação às pessoas. Mas saiba que você tem essa ideia errada por causa da queda, por causa do pecado que há em nós. O que estamos aprendendo aqui é que de nada adianta o homem ser rico e bem-sucedido e não ter com quem compartilhar todo o fruto do seu trabalho. É isso que nós estamos aprendendo. O que Salomão está fazendo aqui é contrariando toda a sabedoria mundana, que aponta para o caminho da solidão, para o caminho da independência, como se fosse o caminho da felicidade. Você vai ser feliz, sozinho. Larga desse cara, larga dessa mulher que não acrescenta nada na tua vida. Será mesmo? Esse é o pensamento mundano. Mas a sabedoria das Escrituras mostra que o sentido da vida está justamente na contramão deste mundo, no caminho da comunhão e da dependência mútua. Quanto mais vivemos um com o outro e um pelo outro, é que nós experimentamos a vida com mais plenitude e significado. Não é assim? Não sei você, mas quando acontece uma coisa maravilhosa na sua vida,
a primeira coisa que você procura fazer é encontrar aquela pessoa de confiança para compartilhar, não é assim? Somos assim. Fomos feitos para viver a vida em comunidade. Mas o pecado, o sistema deste mundo, tem feito com que a gente viva uma vida isolada. Se ninguém saber, não estraga. Não é assim que pensamos? Não é esse o caminho que nós encontramos nas Escrituras. Se essa verdade vale para a vida profissional e familiar, ela vale também para a vida congregacional. Deus não nos chamou e salvou para si a fim de vivermos sozinhos, de vivermos a caminhada cristã solitária. Ele nos chamou em Cristo para fazermos parte de uma grande família. Ele nos chamou em Cristo para fazermos parte do seu povo, onde juntos, um com os outros, crescemos em fé. O corpo de Cristo é edificado. É na comunhão e no compromisso, com a membresia de uma igreja local, que nós recebemos consolo, que recebemos conforto, que recebemos encorajamento por meio da pregação e do pastoreio, da oração, da intercessão uns pelos outros, do aconselhamento mútuo e do apoio e socorro em momentos de necessidade. Portanto, a resposta para o problema da solidão descrita em Eclesiastes, nós encontramos no Evangelho. É no Evangelho que encontramos consolo e conforto em meio à opressão deste mundo. É no Evangelho que encontramos contentamento em um mundo imerso em uma competitividade doentia. É no Evangelho que encontramos a comunhão que nos salva de uma vida avarenta, individualista e solitária. Terceira cena que encontramos nesse texto. Terceira cena de um mundo solitário descrito aqui. Nós vamos ver agora nos versículos 13 a 16. Que cena é essa? A arrogância. Assim diz o texto: é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Você consegue observar? Tem um fio condutor que liga todas essas histórias. O que nós observamos é mais um homem em uma condição solitária. Aqui agora nós somos apresentados a um rei, em que é tolo. Um rei que não aceita a repreensão. O problema da vida desse homem é a sua arrogância. Ele chegou a um estágio, ao ponto de pensar que ele não precisa de ajuda, que não precisa de conselhos. Ele é autossuficiente, ele se basta. Até que vem alguém e o substitui. Talvez ao ver o exemplo desse rei, lhe venha alguém em mente. Mas a verdade é que eu e você somos assim muitas vezes. Pensamos que sabemos de tudo e não queremos ouvir os outros. Às vezes não somos ensináveis. Será que não temos que aprender mais com o nosso cônjuge, com os amigos, com os pais, com a igreja, com a palavra de Deus? Nós precisamos de um coração ensinável. Amém? Portanto, olhe, sabe para quem? Olhe para Jesus.
O Evangelho de Lucas diz que o nosso mestre crescia em sabedoria, estatura e graça. Tendo todo o conhecimento, ele nunca agiu de maneira arrogante. Ele é o exemplo perfeito. Ele veio resolver o problema da rebeldia do coração de gente que se acha suficiente, de gente que acha que pode fazer tudo sozinho. Ou seja, precisamos ser humildes e reconhecer que precisamos desse Salvador. Sabe por quê? Porque constantemente nós pensamos que somos suficientes em nós mesmos. Constantemente nós pensamos que podemos salvar a nós mesmos. Constantemente nós pensamos que por aquilo que nós fazemos, então Deus tem que fazer por nós. Deus é obrigado, Deus não é obrigado. Entenda que tudo que Deus faz por você é por graça. Como nós cantamos, não merecia estar aqui, mas fomos atraídos à presença dEle. A graça do Senhor nos alcançou. Será mesmo que você tem algo a barganhar com Ele? Será que você tem algo a oferecer em troca? Será mesmo que você é tão bom ao ponto de pensar que você não precisa desse Salvador? Se essa é a sua realidade, Salomão diz, é como ser um rei tolo. Por isso, nosso desejo é que você descubra o poder da companhia, da comunhão na caminhada cristã. O individualismo é um caminho de solidão. Mas como eu disse, nós somos chamados a irmos por um caminho diferente. Lembre-se, Jesus na cruz morreu só e abandonado. Você sabe o que é isso? Ele provou da solidão deste mundo corrompido, ao tomar sobre si o castigo pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele reina para todo sempre. E aqueles que confiam nele como Rei, como Senhor e Salvador, não precisam mais viver reféns da solidão, do isolamento e da alienação deste mundo caído. Portanto, por mais marcantes que sejam essas cenas que vimos em Eclesiastes, mais marcante ainda é o que encontramos no Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto, em quem encontramos a nossa verdadeira vida e companhia debaixo do sol. Será que a sua realidade é essa que estamos falando de Eclesiastes? A realidade da solidão? O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? É o desejo de conquistar aquilo que o outro tem? Para quem você corre tanto? Você tem com quem compartilhar as coisas que você tanto procura e busca? Como está o seu coração? Será que você acha que sabe de tudo? Que não precisa mais aprender? Que não precisa mais, às vezes, ser repreendido dos seus pecados e dos seus erros? O Evangelho é justamente para os fracos. O Evangelho é justamente para os pecadores, que reconhecem que nada pode e que nada são, e que precisam de um Salvador. Sabe o que é isso? O Evangelho é para mim e para você. Não tente se esconder na capa de achar que você é autossuficiente, porque você não é. Deus conhece os seus pecados. Deus conhece a sua vida. E sabe muito bem da sua incapacidade de salvar a si mesmo. Para finalizar,
como podemos experimentar o poder da companhia na caminhada cristã? Primeiro, lembre-se de que a vida solitária é uma armadilha. Não pense que você poderá crescer em sua fé, tentando viver de forma isolada dos seus irmãos e da sua comunidade de fé. Eclesiastes nos lembra que não fomos criados para viver isolados, mas sim para desfrutar da companhia uns dos outros. Essa é a primeira verdade. Segundo, construa relacionamentos sólidos. A Bíblia nos encoraja a carregar os fardos uns dos outros. E isso só é possível quando estamos em comunhão uns com os outros. Enfrentar sozinhos os desafios que a vida nos impõe pode ser, e será realmente, algo desesperador. Procure pessoas que sejam, e que você seja também, um instrumento de apoio um para o outro, ajudando a carregar os fardos uns dos outros. Raramente você conseguirá construir relacionamentos sólidos, vendo a pessoa e conversando apenas alguns minutos no domingo. Portanto, procure os seus irmãos e amigos ao longo da semana. Tenham tempos juntos. Conversem sobre os dilemas e dificuldades que enfrentam. Conversem sobre as tentações que vocês enfrentam. Mas compartilhem também as vitórias. Orem juntos. Construa relacionamentos sólidos. Assim, podemos vencer a solidão. Terceiro, não se esqueça da promessa de Cristo. Foi Ele quem garantiu que sempre estaria conosco. Mesmo nos momentos de solidão e desespero, a promessa dele não pode falhar. Portanto, cultive um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, meditação na palavra, jejum, comunhão com seus irmãos e adoração. Assim, com certeza você encontrará conforto e força na presença do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra proclamada. Eu não conheço a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe muito bem que há pessoas que sim, estão passando por momentos de solidão. Essa é a realidade do mundo caído. Mas o que nós vimos aqui é que há um caminho totalmente alternativo. O caminho do Evangelho. O caminho da comunhão. Pois em Cristo nós encontramos contentamento. Na comunhão nós encontramos consolo e conforto entre os irmãos. Senhor, nos ensina a ver que nós não fomos feitos para viver a vida isolada, solitária, mas nós precisamos uns dos outros. Que cada um de nós possa ser um instrumento seu na vida de pessoas, para encorajá-los, exortá-los, animá-los a caminharem na Tua palavra. É tudo o que nós mais desejamos. Que possamos aprender com o Senhor. Que possamos ter o coração manso e humilde, como é de Cristo. Um coração ensinável. Nos livra, Senhor, da arrogância. De acreditar que podemos e somos capazes de fazer as coisas do nosso jeito. Se assim vivermos, Pai, pensando que somos os nossos próprios salvadores, certamente quebraremos a cara. Mas no momento em que confiarmos que o Senhor é o nosso Salvador e Rei, depositando toda a nossa confiança em Ti, então estaremos seguros, sabendo que nenhuma das Suas ovelhas poderá ser arrancada das Suas mãos.
Assim cremos. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria, meus irmãos, podermos ouvir da palavra do Senhor. Amém? Se você deseja ouvir as outras mensagens no livro de Eclesiastes, está em nosso canal no YouTube.